Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Fraternidade da Luz. Estamos aqui novamente reunidos com o projeto Vamos Iluminar o Mundo. E pedimos que você que está nos acompanhando, espero que gostando, possa curtir, compartilhar o nosso canal, convidar outras pessoas para assistir. E estamos aqui na missão de postar conteúdos novos convidados. Esse é o nosso objetivo. Tudo bem, Januário, para mais um podcast? Tudo bem? Olá, todo mundo. Assim, já dando aí uma desculpa aí de um tempo que a gente ficou sem gravar, né? Porque nós estávamos fazendo umas melhorias aqui, né, Ângelo, na sala, técnicas, né? E aí você sabe, a gente tem também uns problemas humanos, né? Exato. Dos técnicos realmente que precisam tocar o trabalho, né? Mas estamos de volta aí e hoje, né, mais um dia, tenho sem dúvidas nenhuma um assunto, uma conversa bem especial. Legal. E importante falar para as pessoas sobre o projeto que estamos transmitindo as palestras, né? Principalmente às quartas-feiras. Às quartas-feiras, né? Ao vivo. Ao vivo, às 20 horas. As palestras estão sendo transmitidas, né? Pelo YouTube. Também acompanhe, né? A gente manda o link aí nas redes, Instagram, Facebook. É só acessar e assistir as palestras ao vivo. E vamos depois começar a fazer também aos domingos, né? Legal. É uma questão de adaptação técnica. Exato. Então, se você que está nos acompanhando aí longe, porque tem muita gente que manda comentário lá de outros estados também. E de outros países também. Tivemos comentário de Portugal, da Espanha. Olha, que legal. Né? Dos Estados Unidos, que tem, né, pessoas até parentes nossos que moram lá, né? E eles mandam mensagem. Legal. Que legal. Então, se você que está aí longe quer assistir ao vivo as palestras que são feitas na casa, às quartas-feiras, às 8 horas da noite, é só entrar aqui no YouTube. A gente disponibiliza lá ao vivo e depois ficam gravadas também, se você quiser acompanhar os temas e os palestrantes. Esse é o trabalho que a gente tem feito. Então, por isso, a gente tem feito algumas reformas na casa, ajustando aqui a parte de transmissão para que você aí na sua casa receba um pouco dessa energia aqui da fraternidade. E dando um spoiler aqui, nós vamos fazer um podcast ao vivo, né? Respondendo os questionamentos que as pessoas mandarem, né? Isso. E vamos divulgar antes aí para o pessoal participar. E vamos fazer aí um podcast bem legal aí com eu, Ângelo, mais umas pessoas aí para responder as dúvidas que vocês tiverem. Exatamente. Muito bem, então apresente a nossa convidada especial hoje. Hoje estamos aqui com a Beth, né? Elizabeth, né? A companheira de jornada aí que vem acompanhando a gente. Beth, quanto? Desde 2007, 18 anos. 18 Nossa, anos com a 18 gente. anos. Muito tempo, hein? É o que eu tenho de idade. E a Beth era um bebezinho quando entrou. Comecei cedo. Uma terapeuta maravilhosa, né? Terapeuta de hipnoterapia, né? Se apresente então, Beth, com a gente. Seja bem-vinda. Ai, que delícia. Primeiro, parabéns, Fraternidade da Luz. Sim, e vocês acabaram de falar, né? Vamos iluminar o mundo sem fronteiras, tá? Não tá ficando só aqui, é a fraternidade sem fronteiras. Chegando onde tem que chegar. Gratidão, Ângelo, pela oportunidade. Januário, gratidão a essa casa, porque essa casa é o suporte para a gente continuar aí em frente. E legal. A minha gratidão é eterna. Então, quando a gente fala que a gente faz um trabalho voluntariado, mas a gente não está fazendo trabalho para os outros, é para a gente, que a primeira pessoa que recebe, com toda certeza, somos nós. Exatamente. Inclusive, quando faz a palestra, primeiro ouvido que ouve é o meu. É o nosso, gratidão, né? Gratidão. E isso que você falou que é interessante, até eu sempre falo isso, né? Sempre precisamos de voluntários, né? Embora essa casa, eu acho que é privilegiada na quantidade de trabalhadores, voluntários que tem, mas o voluntariado traz um benefício enorme, né? Para quem faz, né? E às vezes a gente acha que é só para o outro. É para o outro também, né? Com certeza. Mas é para a gente também, né? Um benefício. Inclusive, como terapia, a gente fala de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, dos grandes remédios para esse tipo de depressão, de tristeza, é o voluntariado. Não é para você ir fazer o bem para o outro para que você veja que o outro está sofrendo mais que você, não. Não, porque quando você está no serviço do bem, o cérebro ele gera dopamina.
e traz para o que é? Vai trazer bem-estar, motivação. Então, é um remédio abençoado. Então, por isso que lema do Evangelho, né? Fora da caridade não há salvação. Quer se curar? Vai fazer trabalho voluntário. Tá? E não é para você muito, ver, é porque às vezes fala, é porque quando eu vou fazer voluntário eu vejo que o outro sofre mais. Não é nada disso. É para você gerar serotonina, dopamina, para trazer motivação, para trazer, sabe? Para trazer aquela vontade de viver. Então, é um santo remédio. É um santo remédio. E ao mesmo tempo a gente sai um pouco do nosso ego, né? Porque a gente está olhando para o outro ali. Então a gente deixa um pouco de lado os nossos problemas. Exatamente. Né? Não naturalmente, nem é comparando o problema do outro, mas a gente tira um pouco do nosso ego, do nosso foco, né? Porque a gente sabe também muitos problemas, a gente quer se colocar no foco, a cobrança, a expectativa. E às vezes a gente mudando essa relação vitimismo, acaba ficando muito melhor, né? Ajudar o outro faz bem, né? Para os dois, para quem está recebendo e para quem tá ajudando. Com né? certeza. E legal esse tema, acho que você puxou, acho que é importante a gente falar, Setembro Amarelo, a gente falar sobre saúde mental, é um tema muito recorrente, principalmente no Brasil, né? As pesquisas mostram que é um dos países aí que os índices... a gente precisa ficar bastante atento. Preocupantes, né? Preocupantes, exato. As pessoas também, muitas têm procurado, né, ajuda. Tem um ponto que eu coloco, Beth, que eu queria que você falasse um pouco, que eu faço, pelo menos a minha visão, né? Porque existe muito a crise, né? A depressão, a ansiedade, a crise de pânico, outros problemas, porque às vezes a gente deixa chegar muito longe. A gente não faz um trabalho de prevenção, né? Igual saúde. Se você faz o exame e você vai recorrente no médico, você está bem de saúde. E a saúde mental a gente deixa de lado. Então a gente às vezes está num processo de estresse, a gente está numa perda e a gente só vai buscar quando chega no limite na crise, né? Eu acho que se fizesse um trabalho de prevenção, porque assim, se eu estou bem, eu não preciso procurar. E não é verdade, né? E como que você enxerga um pouco isso? Então, Ângelo... É a falta de atenção conosco mesmo. Por quê? O corpo fala do que está acontecendo conosco o tempo todo. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas do nada eu estou numa crise de ansiedade, do nada eu entrei numa depressão. Não é do nada acabou meu relacionamento, do nada meu casamento. Não é do nada, gente. Exato. O do nada é que você não prestou atenção, é que você não viu. Então, o corpo está te avisando. Vem uma insônia. Não, isso daqui é porque eu estou preocupada com o trabalho. Vem uma alergia, sabe? Vem, não estou conseguindo comer. Alguma coisa que eu comi. Alguma coisa que eu comi. Estou comendo demais. Não, mas é porque eu estou precisando de energia. O corpo fala o tempo todo do que está acontecendo com você. Mas a gente não tem o hábito de olhar para nós. Sabe? Saúde mental deveria ser dado, ter aula desde pequenininho na escola. Para a gente prestar atenção nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, naquilo que nós estamos sentindo. A gente não sente o que a gente sente. E quem tem um pouco de conhecimento... Às vezes tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, vamos usar nós aí, né, doutrina espírita. A gente está passando, às vezes, por um processo e a gente não se permite. Imagina, um processo de luto. Não, mas eu sou espírita, eu não posso sentir. Você pode sentir, você pode chorar, você não pode se desesperar. É diferente. Sofrer por isso, né? Eu sei porque... às vezes, as pessoas falam para mim, nossa, você está tão bem, nem parece que você passou por uma perda. Eu falei, gente, eu choro acho que eu choro muito, mas eu vejo o que eu estou sentindo e eu ponho para fora, mas eu não deixo de ter a minha vida, porque eu não posso morrer junto com a pessoa. Então, às vezes, o luto de um pet. Gente, às vezes a pessoa fala de um luto do pet, eu falo, não, mas era só um cachorro, era só um gato. Não era só um cachorro, não era só um gato. É um membro da família. Um ser que está convivendo, né? Que você pega seu dia a dia, amor, você tem carinho, sabe? Então, às vezes, a gente
não se permite. Você quer ver uma pessoa que passa, às vezes, por um processo de luto, de passar por um aborto que aconteceu. Ah, mas quanto tempo tinha? 2 semanas. Não interessa, gente. A hora que você gera, você já uma vida chegando, né? Você já está num processo, você já é mãe. Então, às vezes, as pessoas não permitem ter. Outra coisa que eu vejo muito, a gente no atendimento fraterno também, né? Eu estou muito triste que meu avô faleceu. Quantos anos tinha teu avô? 94 anos. Mas 94 anos, mas não interessa, foram 94 anos que você viveu com a pessoa, você sente falta, Lógico, tem um a amor. convivência, é verdade. Então, eu acho que falta um pouco essa percepção nossa de nos permitirmos e a empatia e o respeito do outro pela dor da gente, porque só o dono da dor sabe o tamanho da dor. Você sabe Exato. que, pegando até um gancho do que você está falando, a Fraternidade, há um mês atrás, né, começou um trabalho que chama-se Grupo de Apoio ao Luto. Né? Maravilhoso. É aos domingos, após a palestra das 10 horas, né? E também agora às quartas-feiras, também após a palestra das 20 horas. E um grupo que a gente começou e ele não tem, assim, nenhuma regra. É uma terapia de grupo. As pessoas falam, trocam experiência. E em um mês, assim, olha, eu não vou falar agora, né? Porque não dá tempo. Mas temos relatos, assim, maravilhosos da pessoa ressignificar, né? Eu O imagino. processo de luto, né? Ela vai ressignificando e vem a primeira vez, chorou, falou, lembrou do velório, do hospital, do processo. Na outra vez chorou mesmo, mas falou do velório. Na terceira vez falou assim, sabe o que eu estava lembrando? Quando a gente viajou junto, Olha que quando ela se gostoso. formou, quer dizer, ressignificou. Não vai esquecer, não é isso que a gente está falando. Mas aquele processo de falar, né? A cura começa na fala. Aí o que acontece? Eu vou falar, eu falo que a gente não serve muito de exemplo, não, mas quando você quer falar alguma coisa, não, mas se você começar a falar, você vai ficar deprimido, você vai ficar. Sabe, não é você ficar em cima do que aconteceu, mas tem a necessidade de você colocar para fora. E é o que você está falando. Eu acho que cada vez que o Ângelo, que também faz terapia, né, atendimento terapêutico, se quiserem, só procurar ele. Vou te deixar procurar. os canais. Essa casa é privilegiada, tem vários terapeutas aí, né? E na verdade sabe que o falar, você parece que não, quando você fala, você vê diferente. Quando você fala, você vê diferente. Quando você vai ver, você ressignificou. Você está se ouvindo, Elaborou, né? você está pondo para fora, você está elaborando, Exatamente. sabe? Eu falo, tem um exercício que eu gosto demais, o Ângelo sempre ensina aí, e é muito simples, de escrever. Às vezes você não consegue falar, escreve o que você está sentindo, briga, xinga, põe, sabe? Briga com você, briga com Deus, não tem problema, só não leia. Porque a hora que você está escrevendo, você está a nível inconsciente. A hora que você lê, nossa, como que eu falei isso do Januário? Meu Deus, que pecado! Vem o consciente que julga, que critica, que analisa. Então, e de preferência, né? O trabalho que a gente faz, que eu amo, Januário, quando tem o trabalho que você cuida dos trabalhadores, que a fraternidade tem essa, de colocar o fogo. Tá? O cérebro é ritualista. Queimar, né? Então, a hora que você queima aquilo, você está pondo para fora. E se você for ler em termos de oração, o que significa? A fumaça que vai até os céus, está levando. Então, tudo tem um significado. E você sabe que isso você fala? Eu aprendi por uma terapia chinesa, né? É maravilhoso. Você coloca no papel o que você está sentindo, o que você deseja, né? Na verdade, quando você queima a fumaça, vai para o universo. Exatamente. Né? Então, e o universo de alguma coisa trabalha aquele... É interessante, né? E para o cérebro, aquilo está sendo diluído. Então, você está queimando, está eliminando e está levando para o céu. Você percebe como é tão complexo, tão simples, né? Mas hoje eu vou fazer a palestra e vou falar sobre curas de Jesus. Tudo que Jesus fazia era de uma simplicidade. E a gente fica buscando o complexo, né? E deixa de fazer o básico, o essencial, né? Exato. E a gente deixa ali o básico e quer o complexo. Se perde, né? Mas é legal que você está falando isso, né? Sobre esses sintomas que a gente acha que é frescura, né? Principalmente, de novo, a depressão, né? Frescura, não quer sair do quarto, tá mal, né? Ou a ansiedade, ou tudo isso que aparece, não é, né? Eu acho que
é importante a gente realmente notar isso e levar a sério, né? E se cuidar e realmente conversar e ter espaço para isso, né? Eu acho que aí vão 2 pontos, sabe? Primeiro, você não pode supervalorizar e Exato. nem pode desvalorizar. Então, e a gente tem que estar atento, porque a pessoa vai dando sintomas, vai dando notícias para você. Vamos pegar jovem, que o Brasil, infelizmente, aumentou demais o número de suicídio entre crianças e jovens, e está aumentando de idosos também. O Brasil hoje, infelizmente, é o país mais ansiolítico do mundo, que mais consome, o nível de ansiedade, é o primeiro nível de ansiedade. Então, é um nível que a gente não gostaria de estar, né? Então, é um país que está adoecido e que a gente precisa prestar essa atenção. Então, uma adolescente que está ficando no quarto, você não sabe o que está acontecendo, está saindo, começou a fechar a janela, blusas compridas, moletons, sabe? Presta atenção, gente, porque há uma grande chance de estar ali se machucando, se cortando. Eu pego bastante isso na clínica. E não é frescura. E a pessoa não quer morrer. Sim. Ela quer matar a dor que ela não está sabendo lidar. E hoje, eu acho que nós temos tanto excesso à informação que a gente não dá para processar, não consegue processar. Então, o que acontece com a nossa meninada hoje? Imediatismo. Não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com os nãos da vida. Então, a gente tem que estar atento, porque tá dando atenção. Então, não é nem supervalorizar, sabe? Tipo, minha filha é depressiva, meu filho é depressivo, apresenta, né? Meu filho, ele é depressivo, ela é depressiva. Exato. Não pode. E também não pode. Isso não é nada, isso é frescura. Hoje Então, é difícil lidar, se criou né? muitos rótulos, né? De personalidade, que na verdade Exatamente. você não consegue dar um rótulo. Cada um é diferente. Lógico. E Como é que você vai rotular é rotular, fácil. né? E quando você rotula, você não dá o resultado. Você só põe o rótulo lá. Exatamente. E a pessoa se abraça aquele abraça rótulo o e acha que pro rótulo. resto da vida vai ser aquilo. Exatamente. E você não é a doença, verdade. você não é isso que está acontecendo. Você é muito mais do que isso. Então, eu acho que hoje, a gente voltando, é o sentir, deixar sentir e deixar ir embora. E falta muito hoje, né? Independente de qualquer religião, falta Deus. A gente tenta preencher um espaço que só Deus preenche. Aí você tenta preencher com um monte de outras coisas. Não se preenche. Esse espaço é específico. É Umbanda? Maravilha, te faz bem, vai lá. É Candomblé? Maravilha. É evangélico? Maravilha. É espírito? Não interessa. O que interessa é ter Deus. É ter Deus. E a porque pessoa, isso precisa. Assim, eu acho assim, imaginar Deus como um acolhedor, né? Exatamente. É o que nós precisamos, de acolhimento. Acolhimento. Né? Não que vai salvar os nossos problemas, que vai resolver nossas dificuldades, mas vai nos acolher sempre que a gente precisar, né? E principalmente porque quando você sente, eu acho que Deus dá até limite pra gente, né? Porque quem não tem Deus não tem limite para nada. Nem para tirar a tua vida. Exatamente. Você sabe que eu saí essa semana com o nosso amigo Elias, né? A gente estava conversando. E ele falou assim, ô Januário, eu queria entender por que a pessoa entra em depressão, comete suicídio. Eu mesmo esses dias, um amigo aí, o cara super bem de vida, com filho, tudo, de repente se jogou lá do 12º andar, fez uma bobagem. Por que é isso? Eu falei, vou falar a minha concepção, não tem nada a ver com psicologia, psicoterapia, é a minha forma de ver. É como a pessoa vê o mundo, né? Exatamente. Como ela está vendo o mundo naquele momento, né? Às vezes, né? Então ela está vendo o mundo como um agressor para ela, né? Então ela acha que entra num processo. Não vê então luz não vê o mundo nenhuma. com clareza, com tantas coisas que a pessoa já conquistou, né? Imagine quem tem um filho. Quer conquista maior que essa? Não é? Exato. A pessoa que tem uma profissão, a pessoa que tem um emprego, a pessoa que tem uma casa, a pessoa que tem um carro, a pessoa que tem família. Pô, tem tanta coisa, que tem amigos, né? Mas como ela vê o mundo? Ela vê como ela quer enxergar, né? E tá vendo o mundo só fora. Exatamente. Só né? Fora. E o fora não é suficiente Não. para você, né? O fora não é suficiente. Você tem que ver você, né? Como eu falei ontem, né? Tava a gente falando da palestra, né? E quem anda sempre com você é você mesmo, né?
A única pessoa que Aí vai você estar fala, com você até o último momento da tua Você vida. fala, ué, então são duas pessoas, você e sua consciência. Quando eu falo de consciência, eu tô falando de alma, de espírito, né? Nossa mente. Então é você com você. Aí como você faz para lidar com isso? Né? Quando faz uma bobagem, olha assim e fala, nossa, olha a bobagem que você fez, mas você tá falando com você. Foi você que fez, não é isso? E é engraçado, Januário, porque, vamos supor, você é meu amigo. Eu fiz uma besteira imensa, eu busco por você. Quando eu busco, você não vai falar, Beth, mas você é uma idiota, olha o que você fez, você acha que isso é coisa que você devia fazer? Você pode até me chamar a atenção, mas você vai me ajudar a sair do buraco. Por que que eu não faço isso comigo? Eu olho para mim e falo, você é uma idiota, olha o que você fez, você não serve para nada. A gente se põe lá embaixo, é o que você fala, a gente não se acolhe. Eu costumo dizer que a gente consegue lidar com qualquer perda, com qualquer situação. Mas quando a gente se perde de nós, a gente não consegue lidar. A dor é insuportável. A ausência de você, sabe aquele vazio que é o vazio de você, é o vazio da alma. Então, com isso, a gente não consegue conviver. Então, nós precisamos olhar para a gente. Um dos exercícios que eu ensino na clínica, que eu pego um espelho, e às vezes as pessoas têm uma dificuldade de olhar. Eu falo, olha aqui. A pessoa às vezes desvia, olha para você, olha no teu olhar. Fala para você, pessoa mais importante do mundo. É você. Por que você é a pessoa mais importante do mundo? Mas, Beth, isso não é egoísmo? Não, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Eu costumo dizer que a gente é como uma caixinha d'água, cheia de torneirinha. A torneira da família, da saúde, do relacionamento, da prosperidade, dos amigos, né? Do voluntariado, várias torneirinhas. Caixa d'água vazia não abastece torneira nenhuma. Caixa d'água com água suja vai dar água de má qualidade. Então, por que você é a pessoa mais importante do mundo? Você se abastece do melhor para você dar o teu melhor. Então, não é aquele eu sou a pessoa mais importante do mundo que só tem eu e mais ninguém e o resto que se dane. Não. Você vai cuidar de você para que você possa cuidar do outro. Porque senão, se você só se doa e não cuida de você, do nada ela ficou doente. Não foi do nada. Ela se abandonou, ele se abandonou. Então, vem a cobrança. Não tem jeito. Exato. Não tem jeito. Uma hora a vida cobra. Em algum momento cobra. E vai geralmente cobrar no momento que a gente está mais solitário, que a gente não tem mais o outro para tomar conta. Aí você sente. Por quê? Porque você nunca cuidou de você. Então, eu acho que a gente tem que ter muito esse olhar para a gente, né? E a saúde mental, né? Que esse mês é isso, né, Ângelo? Exato. De cada um cuidar de você, né? Exato. Cuidar de você, procurar ajuda. Buscar ajuda. Buscar um caminho, né? Eu acho que, igual a fraternidade, tem muitos lugares aí que são abertos a ouvir as outras pessoas, a acolher, né? Buscar, seja o que for, aí Deus, ou uma religião, um caminho, eu acho que isso é importante, lógico, é de cada um, mas é um importante, e ainda principalmente talvez lugares, não vou falar religiões, né, porque a gente tem o cristianismo, a gente tem o islamismo, etc., mas lugares que transcendam hoje. A gente ainda hoje tem muitos lugares religiosos que falam sobre bens materiais, sobre prosperidade. Eu acho que isso só reforça o problema que a gente está vivendo, né? Se frustra mais. Até. Se frustra mais, cobra mais. Eu acho que busque lugares que transcendam, né? Que falem sobre fé, que falem sobre esperança, que falem sobre bens espirituais, né? Que isso vai reforçando também tudo isso que a gente está falando, né? Eu acho que essa procura é muito interessante. Quando a gente fala de terapia, um outro ponto que eu queria trazer aqui, muitas pessoas dizem, eu vou fazer terapia porque eu quero me conhecer, autoconhecimento. Bacana, eu acho que é um processo também. Não é o objetivo, eu acho que a gente pode discutir, mas não é o objetivo, mas é um processo também. O grande ponto de você procurar uma terapia, uma casa, que é o que a Beth está falando, é curar-se, cuidar-se. Eu acho que, de novo, né, a gente vai com... Tudo bem que você vai procurar isso, mas talvez procure a cura, né? Porque a gente tem esse preconceito de dizer, se eu estou procurando uma cura, consequentemente eu estou o quê? Doente. Exatamente. Né? E não é verdade. Às vezes procurar uma cura não quer dizer que você está doente. Volta naquilo, é uma prevenção.
como a gente faz com qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar esse caminho. Porque, de novo, quando eu busco autoconhecimento, eu já estou me cobrando que eu preciso melhorar, que eu preciso conhecer. Não, vá procurar simplesmente para acolher, para sentar na frente. acolher, né? Exato, eu acho que é um pouco disso. E, de novo, também volta naquilo que a gente sempre fala da religião, né? Ou do espiritismo que a gente vê aqui. Eu venho na casa para ouvir algo, para melhorar, legal. Mas venha também quando você estiver precisando, sem compromisso. Quando você estiver angustiado, talvez você encontre um refúgio. Às vezes uma palavra, né? Um abraço que a pessoa não tem, ela recebe, né? Então... Eu vejo às vezes muitos trabalhadores, ouço os trabalhadores falando, eu trabalho lá na quarta-feira. E aí eu não fui essa quarta-feira. Por que você não foi? Porque eu tava mal, aí eu achei que eu não ia lá, aí eu tinha que trabalhar. Cara, você tava mal, você deveria ir, né? Entende? Como a gente cria esse preconceito. O momento que você mais precisava ir, você não foi. Né? Porque você se cobrou que, eu não estava pronta para o trabalho. Cara, é o contrário. Eu não preciso estar bem para fazer o bem. Se eu fizer o bem, eu vou ficar bem. Esse que é o que tem que inverter. Eu não me recordo exatamente qual foi a fala, mas logo quando eu comecei a trabalhar na outra casa, lá onde eu fiquei 12 anos, e eu lembro que alguém falou assim, exatamente nesse sentido, eu não venho trabalhar porque eu não estava muito bem. E o amigo espiritual deu a resposta, escuta, eu estou morto e venho trabalhar, e você não vem? Eu olhei e falei, meu Deus, ele falou assim, se eu estou morto, eu venho, você tem que vir também. E é bem isso mesmo, a gente acha que não, eu não estou legal, não estou bem, é quando mais a gente precisa. E a casa tem isso, né? Ela acolhe a gente, né? Então, eu falo, uma das coisas que eu admiro muito aqui é esse cuidado com o trabalhador. Então, preparando para que a gente esteja bem, mas nos colocando consciente de que nem sempre eu vou estar tão bem. É como eu falo, se você pega um exame do coração, né, ele fica sobe e desce, sobe e desce. A hora que tá reto, ferrou, morreu. Tá? E é conosco. E a vida, tem né? dia que eu tô, nossa, acordei, nossa, que dia lindo, que maravilhoso. Mas tem dia que eu acordo, tá bonito lá fora, mas eu não tô tão bem. E tá tudo bem. Só que eu vou buscar olhar, eu vou buscar entender o que tá passando, o meu momento, para que, tem um motivo para eu estar assim, tô chateada porque o Ângelo falou isso, tô chateada porque a Beth fez isso, tô chateada porque o Januário, eu tô feliz porque o Januário, eu tô feliz porque o Ângelo, você percebe? Então tem essas oscilações e a gente precisa aprender a lidar com isso, e a gente foge disso, né? Exato, a gente acha que sempre tá, respira e tem sempre perfeito, e não é assim. Então, por isso que eu falo, a gente sentir o que a gente sente é muito importante. Eu acho que hoje falta muito isso. E a gente se permitir sentir, porque quando você não se permite sentir, você segura. Quando você se permite sentir, você deixa aí, você sente e deixa aí. Agora, é igual eu falar, Ângelo, não pensa no elefante cor-de-rosa. Segurou o elefante lá. Não posso pensar no elefante cor-de-rosa. Já tá lá de rabinho, roladinho e tudo. Então, não é você sentir e deixar ir. E a gente precisa conhecer como o nosso cérebro trabalha, como a nossa mente trabalha, para a gente entender muitas coisas que acontecem com a gente, que a gente pensa assim, nossa, eu sou louco, eu sou louca. Não somos. A gente só está em piloto automático que precisa criação de novos caminhos neuronais. Quando a gente entende isso, a gente consegue fazer um trabalho de dentro para fora. Sempre. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quando a gente para de fugir... Enquanto eu achar que você é o culpado, o outro é culpado, eu não vou me curar, porque eu vou querer curar vocês. E a cura é de dentro para fora. Hoje uma pessoa me procurou logo cedo, a gente conversando. Ai, Januário, eu tô com raiva. Falei, que bom, né? Como assim? A raiva faz parte do nosso dia a dia. Você não pode ter rancor, não pode ter ódio, não pode se magoar por isso. A raiva vai passar. Não, mas é que a raiva foi ontem, realmente, acho que hoje passou então. Tá vendo como passa? mas pode ter raiva? É exatamente aí esse o fica, ponto. Lógico que se você sentiu raiva, a raiva é momentânea, é algo explosivo, né? Que você, fiquei, né? E não pode deixar que as emoções, né,
trancar elas e não deixar manifestar. Porque é aí que ela fica, é aí que ela vai causar dano. É aí que vai causar dano. Então sente e deixa aí. E reconhece porque eu tô com raiva porque a Beth fez isso comigo. Você percebe? Aí você sente e deixa ir embora. Mas se não, eu não posso sentir raiva da Beth, imagina. Pronto, você já segurou, tá aqui dentro. Tá? E ela vai te consumindo. E você não entende por quê. Vai te incomodando e não entende por quê. Aí do nada você explodiu. Não foi do nada. Aquilo ali, ó. Eu já estava lá. Tá acumulando, né? Ela tá dentro de você, né? Exatamente. Eu acho que esse processo também de cura, né, que é o que a gente está falando, é um processo, né? É um processo. Em algum momento a gente falou isso, aqui também queira ou não, é um podcast voltado ao espiritismo, por causa da casa, né? E a gente falou em algum momento, não sei se foi alguma palestra, alguma reunião, sobre esse processo. E esse processo de cura que eu acho que a casa, né, ou as casas deveriam também ter uma responsabilidade sobre ajudar as pessoas, só que também muitas casas ou muitas pessoas não entendem esse processo. O que eu quero dizer? Que leva tempo. E é individual, né? Então a gente falou um pouco disso. Talvez tem gente que passa mais rápido ou passa mais fácil, tem gente que passa mais demorado, isso é diferente, né? E quando as pessoas vêm na casa e elas procuram isso, às vezes também elas não sabem muito bem o que estão procurando, mas vêm, acolhem, tomam um passe, ouvem uma palestra, etc. E tem gente que vem, toma 2 passes, 2 dias e já está bem e volta depois, e tem pessoas que vão ficar lá anos tomando. E às vezes também a gente tem certo preconceito em relação a isso, as casas. Pô, de novo essa pessoa tá tomando pós, né? A gente até brinca no meio espírita. É como dar o passe 4 vezes, tá bom. É, exato. Aí mas para continuar, não, você tem que esperar um mês, daqui um mês você volta de novo no atendimento fraterno, a gente vai ver se vai voltar pro passe. Exato, né? E o passe então, é contínuo, né? Não tem... E aí você cria uma fórmula que serve para todo mundo, não existe. Então, de novo, é individual. O que a gente está dizendo aqui também isso? Olhe para você, né? Exatamente. Então, eu estou há 5 anos fazendo terapia e melhorei pouco. O outro fez 1 ano e já é de cada um. Se respeite, né? Eu acho que esse processo também é importante, né? Porque a gente sabe, né, que a gente vive no mundo hoje que é o mundo da performance, tudo tem que dar resultado, eu preciso performar. E quando a gente vai para acolhimento e para cura, a gente se cobra disso também. Mas ainda não tô bom? Calma. E você tocou processo, num ponto, né, Ângelo, muito importante, que é a causa de muita dor. Comparação. Exato. Sabe? Cada um tem o seu processo. Nós somos seres únicos, tá? Não existe um que seja igual ao outro. Se você for olhar digital, não existe. Então, eu não posso me comparar a você, não posso me comparar a você. E hoje, a própria sociedade traz muito isso. Eu costumo contar que uma vez eu vivenciei uma cena que eu não acreditei. Eu estava no restaurante com o Eduardo e um casal na nossa frente, mas quebrando o pau, que estava até incomodando, feio, brigando. Daqui a pouco, do nada, ela levanta, pega o celular, vem atrás dele, abraça ele para tirar uma foto para postar no Instagram. Casal perfeito. Tá? Sorrisos, abraços, acabou, eu não sei. Daqui a pouco voltar a discussão. Então você percebe, às vezes a gente está comparando os nossos bastidores com o palco de alguém. Isso é um palco, é um cenário, tá? Tá tudo arrumadinho, bonitinho. O meu bastidor, se você olhar, você tá ali com o cabelo desarrumado, você tá com a roupa desarrumada, porque você tá no teu momento de dia a dia. E aí você compara com o outro, e isso traz dor. Então não se compare a nada, nem a ninguém. Cada um no seu processo, cada um no seu momento. Mas ela lidou com isso dessa forma, o outro lidou daquela forma. E tudo isso nos adoece mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. A gente não tem ideia. São atitudes simples no dia a dia que a gente pode ir corrigindo para que a gente possa ficar melhor, né? E eu falo, a doutrina para mim é maravilhosa com relação a isso, porque ela traz para a gente atitudes da oração, da meditação, do olhar, sabe? Da paciência, do olhar da tolerância, do olhar o outro como um ser também em crescimento, evolução. Tudo isso traz uma diferença imensa para a gente. Total. Ajuda a gente a se curar. Exato, nesse processo, né? Eu tenho
texto na internet que chama Autobiografia em 5 capítulos. Ai, você é já maravilhoso. viu? Eu não lembro direito, mas é algo assim, né? Ando pela rua, capítulo 1, ando pela rua e caio num buraco. Não reconheço onde eu tô mais ou menos, ou porque eu fui parar lá. Capítulo 2, ando pela rua, caio no buraco. Conheço que é um buraco, culpo o mundo, culpo as pessoas, porque eu caí lá. Capítulo 3, ando pela rua, caio no buraco. Reconheço que eu tô no buraco. Reconheço que talvez eu tenha sido o responsável por estar ali. Saio do buraco. Capítulo 4, ando pela rua, vejo o buraco e desvio do buraco. Capítulo 5, ando pela outra calçada. Né? Muda de... Exatamente. Legal. É maravilhoso. É esse processo que a gente está falando de cura, né? Exatamente. A gente repete as coisas, aos poucos a gente vai entendendo que eu tô ali de novo, quais são as causas de eu estar ali. Em algum momento eu consigo me libertar disso. E né? você está indo pela mesma rua e caindo No no mesmo buraco. Aí você vai cair em buraco diferente, Exato. mas E aí é um processo de aprendizado. No começo eu culpo todo mundo, depois eu entendo que talvez eu tenha uma parte daquilo, e uma hora eu me liberto e sigo por isso, né? E sai do buraco. E sai do buraco. Mas, de novo, é um processo. É um processo. Né? A gente não acorda, eu acho que isso é bacana. Respeitar Né? o processo. E a gente vai descobrindo que o melhor processo é mudar de calçado. Exato. E o mudar o que a gente não faz, né? Aí você vem num detalhe muito importante. Mudar de calçada significa eu mudar a forma como eu vejo, a forma como eu ajo, a forma como eu penso, a forma como eu lido. Como eu vejo o tá? mundo. Como eu vejo o mundo, tá? Então você mudou isso. Por que muitas vezes a gente não quer ser curado? Porque a gente quer receber a cura sem mudar o nosso olhar, a nossa ação, nossa reação. Não tem cura fora disso, gente. Não existe. Exato. É perfeito, Januário. É exatamente isso. Por que a cura vem de dentro para fora? Tá? Jesus, quando curava, nunca disse, Deus te curou, ou eu te curei. O que ele falava? A tua fé te salvou. E aí o que ele falava? Vai e não peques mais. O que ele estava querendo dizer? Muda a tua conduta, porque se você não mudar teu jeito de agir, teu jeito de falar, você vai cair no mesmo buraco até você mudar. Então é de dentro para fora, nada é de fora para dentro. Eu acho que hoje a gente tem tanto conhecimento, e o que está faltando? Usar. Exato. Usar. Mudar, né? Usar. E não é usar para o outro, usar para nós. Então, tudo vem nessa percepção e nossa mudança de olhar para a gente poder iluminar o mundo. Para iluminar o mundo, quem tem que ser iluminado primeiro? Eu. Enquanto eu não for uma luz, eu não vou iluminar, gente. Então, eu preciso voltar essa luz para mim, porque aí a minha luzinha vai ajudar. Ah, mas a minha luz é tão pequenininha. Uma pequenininha aqui, uma pequenininha colar, outra colar. Ilumina, né? Então, eu acho que é esse exatamente o propósito, a gente curar as nossas doenças mentais, emocionais, espirituais, porque nós somos integral. Uma coisa reflete na outra, né? Exato, com certeza. E esse aprendizado a gente tem há milhares de anos, né? Você pega o Velho Testamento, tem vários ensinamentos, né, que trazem. Você pega Sócrates, né, que começou lá com a filosofia. Pô, a gente tá falando de 2.500 anos atrás, né? Exato. 400 anos antes de Vamos Cristo. pegando tantos outros, né, filósofos ensinando a gente algumas técnicas de como ver o mundo, né? E a gente não percebe, né? Não capta, né, tudo isso, né? E a visão do mundo, tem até um texto bacana do Einstein, né? E bem assim, como eu vejo o mundo, né? Tem que ler, é muito legal a visão do Einstein sobre o mundo, né? Fala de religião, fala do que ele estava passando. E acho que isso é o grande lance, né? Porque a gente vive no mundo, né? Nossa, estar no mundo, né? viver no mundo e sem se deixar levar pelo mundo, não né? se deixar levar, né? Pelas coisas, exatamente. vamos dizer, né? Mundanas. Mundanas, né? Mas está conectado com o espiritual. Exatamente. E nesse momento somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então você cuida do corpo porque você está no mundo. Exatamente. Mas você não pode achar que você é só o corpo, né? Eu acho que é isso que traz essa dor imensa, sabe? Quando você acha que você é só isso. Você é muito mais que isso, né? Então é a essência, a gente voltar para a nossa essência. Exato. E tudo isso que a gente está falando é a prevenção e o cuidado, né? Exatamente. Que eu brinco nas palestras quando a gente fala aquilo. Você vai na academia? Quanto tempo você gasta na academia por semana?
1 hora, ou deveria ir pelo menos, né? Tem gente que não faz. Que bacana. Quanto tempo você gasta dormindo, cuidando do seu corpo? E quanto você gasta cuidando da sua saúde mental? Né? Não, eu relaxo, lá medito, eu sento no sofá, pego meu celular e fico navegando. Você não está ajudando a sua saúde mental, né? Então é importante isso. Hoje tem o governo, né? Ele libera, aí tem o CAPS de assistência social para as pessoas que procuram, tem outras que têm recurso, podem procurar aí uma terapia particular, mas procure. Eu acho que isso é importante. Você não pode, as casas oferecem, as igrejas hoje, sim, evangélicas aí também estão levantando muito esse tema aí. Então, quem está precisando, encontra, né? Então, se você tenha condições ou não, procure, isso é importante. E você vai ver que muda a sua vida, transforma a sua qualidade de vida, que isso tem a ver com a qualidade de vida. Muda tudo, né? Muda tudo. Exatamente, e até, essa relação. Quando Cristo fala, né? Buscar e achareis, né? bater. Porque você tem que buscar, né? Você tem que buscar. Tô com um problema de saúde, vai buscar um médico. Tô com um problema mental, vai buscar um psicólogo, psiquiatra, terapia, vai se virar, né? Tô com um problema financeiro, vai no gerente do banco. Exatamente. Você tem que buscar a solução, tem que buscar né? a solução. Ela não vem de encontro para você, né? Exato, isso é importante. Então, esse recado que damos aqui para que as pessoas procurem. Na casa a gente tem alguns trabalhos, né? Tem o atendimento fraterno aí, gratuito, só chegar aqui no balcão, a gente conversa, ajuda, indica também, né? Se precisar de algum tratamento, algum trabalho. Estamos aqui abertos para receber todos. Eu acho que esse é o trabalho, né? Beth, palavras finais, muito obrigado por você ter vindo, obrigado, muito bom Beth, esse papo. Aqui, né? Fale também do seu Instagram, qual é para o pessoal seguir, depois a gente coloca também na descrição e palavras finais. Eu pedi até para a Beth trazer, ela já, né, 2 livros, né? Eu estou escrevendo o segundo agora, mas tá empacado lá, viu? Porque vai muito da emoção ali, então, né? esses livros estão passando por revisão, né? O primeiro livro eu estou revisando ele, e vou relançá-lo, né? Era um projeto que eu já estava para fazer quando o Eduardo se adoeceu, já estava aí, agora eu estou fazendo, e estou lançando outro, onde eu quero usar todo o aprendizado que a gente tenha com a casa, com o próprio trabalho, com as situações da vida que a gente é colocado, e logo vai estar aí, se Deus quiser. Legal. Daqui a pouco vai ter aí, tá? Eu sou hipnoterapeuta, eu tenho a clínica em Mogi das Cruzes. Mas você atende online e presencial? Atendo online, então, presencial. Qualquer lugar a pessoa precisa. Tenho cliente nos Estados Unidos, tenho cliente em Portugal, tenho cliente do Isso é importante, né? Porque a pessoa às vezes acha que é só presencial. Às vezes é um preconceito também que eu tive que romper, porque para mim eu achava que não dava. Mas a pandemia, né? Me ensinou muito. Exato. Então tenho resultados maravilhosos. Então, traz sim. Quem quiser me seguir, me acompanhar, no Instagram tá como Elizabeth com S, com TE, Elizabeth Azevedo, _ hipnoterapeuta. Então, tem o Face, tem o site. E eu tenho toda quinta-feira, já são mais de 9 anos, fez agora em setembro. Eu tenho o programa pela Rede Amigo Espírita, onde eu falo sobre o Evangelho, e na sexta-feira, pela TV Nova Luz, às sexta-feira, às 18h30, também a gente faz ali a oração pelo planeta. E daqui a pouco vamos estar com um programa aqui, na Fraternidade. Com certeza. Porque a Fraternidade merece vocês aí montando alguma coisa nesse sentido, né? Para que vocês nosso propósito e, como o Anjo falou, um processo. É um processo. E respeito o teu processo. Gratidão a essa casa que me acolhe, me acolheu, me acolhe, me dá tanta sustentação. E para mim é um privilégio e a gratidão imensa. Aliás, a gratidão faz parte do processo de cura mental, emocional, espiritual. Agradecer é fazer a graça descer. Então, gratidão. E logo a gente está de volta. Isso aí, muito obrigada. Januário, palavras finais? Eu queria agradecer a Beth, né, por estar aqui com a gente também, né? Esse bate-papo bem gostoso aqui. Eu essa semana estava lendo um pouquinho sobre Spinoza, né? Quando ele fala de ganho de potência, que a gente às vezes acorda cedo, meio para baixo, quando vai ver 9 horas da manhã, 10 horas, a gente está lá na potência do dia, né?
E ele fala, como é que a gente conquista isso, né? Com duas coisas importantes, né? Amor e alegria. Né? Uhum. Então são os caminhos que a gente precisa todo dia percorrer, né? Amar e ter alegria. Quando ele fala de alegria em tudo, né? Primeiro amar tudo, né? Amar o trabalho, amar as pessoas, amar até as dificuldades, né? E a gente precisa ter esse processo de realmente de gostar das coisas, amar as coisas, né? E ter alegria em tudo, né? Descontração, alegria, prazer de viver, de desfrutar as coisas, né? Que é muito importante. Então, acho que esse é o recado para a gente poder, né, seguir em frente, reforçando o nosso grupo de apoio ao luto. Né? Convido a todo aquele que está passando por essa fase tão difícil, que cada um também tem um tempo, né, de superar. Estamos aqui aos domingos de manhã, 10 horas, e às quartas-feiras também às 20 horas, para receber qualquer pessoa, todo aquele que nos procurar. Isso aí, muito bom. Mais uma vez a gente agradece você que chegou até aqui o final desse podcast e que curta, compartilhe, comente. No próximo episódio a gente vai ler uns comentários aqui, né? Que faz um tempinho que a gente não lê. Então mande aí que nós vamos ler todos. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.